O Grand Canyon é um fenômeno natural impressionante, localizado no estado do Arizona, nos Estados Unidos. Com aproximadamente 446 quilômetros de comprimento, 29 quilômetros de largura e uma profundidade superior a 1 quilômetro, ele é considerado um dos desfiladeiros mais espetaculares do mundo. Além de sua beleza estonteante, o Grand Canyon também é famoso pelos mistérios e lendas que envolvem esse lugar, desde relatos de desaparecimentos misteriosos até avistamentos de criaturas estranhas. Os segredos guardados pelo Grand Canyon são numerosos, e hoje vamos explorar alguns desses enigmas e tentar desvendar o que pode estar por trás deles. Mas antes, gostaríamos de pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Além de sua exuberante beleza, o Grand Canyon desempenha um papel fundamental nas descobertas paleontológicas. Uma das descobertas mais recentes no parque foram as pegadas fósseis, com 313 milhões de anos, encontradas em 2016. Essas pegadas fósseis foram identificadas em rochas sedimentares do período pensilvânico, que são caracterizadas por depósitos de areia e argila. Embora essas rochas sejam encontradas em várias partes do Grand Canyon, a área em que as pegadas foram encontradas é particularmente significativa, pois é um dos poucos locais do parque onde essas rochas são visíveis e acessíveis. As pegadas foram atribuídas a uma espécie animal, semelhante a um lagarto que habitava a Terra durante o período pensilvânico. Elas revelam que esses animais eram quadrúpedes, possuindo uma estrutura corporal semelhante à dos lagartos. Acredita-se que esses animais tenham se extinguido há cerca de 280 milhões de anos, tornando as pegadas fósseis uma janela importante para a história da vida em nosso planeta. A descoberta das pegadas fósseis foi resultado de uma pesquisa paleontológica liderada pelo professor Alan Creel, da Universidade do Kansas. Ele e sua equipe passaram semanas explorando e analisando as rochas da região em busca de fósseis. Utilizaram técnicas de imagem avançadas, incluindo tomografia computadorizada e fotografia em 3D, para estudar as pegadas fósseis e compreender melhor sua origem. Essa descoberta ressalta a importância do Grand Canyon como um tesouro paleontológico, proporcionando valiosos insights sobre a história da vida na Terra. Algumas teorias sugerem que as pegadas fósseis encontradas no Grand Canyon podem indicar a migração de certos animais pré-históricos da América do Norte para outras partes do mundo. Por exemplo, algumas das pegadas fósseis encontradas no Grand Canyon são semelhantes às encontradas na Europa, o que sugere que os animais que deixaram essas pegadas poderiam ter migrado entre continentes. Outras teorias propõem que as pegadas fósseis podem fornecer evidências de eventos cataclísmicos ocorridos no passado, como erupções vulcânicas e outras forças naturais que moldaram a paisagem de nosso planeta. Por exemplo, algumas das pegadas fósseis são encontradas em camadas de rocha, formadas durante eventos geológicos dramáticos, como a elevação da Cordilheira das Rochosas. O Grand Canyon é um dos lugares mais espetaculares da Terra, não apenas por sua beleza natural, mas também por um intrigante mistério que o envolve, o mistério das pedras perdidas. Ao longo de décadas, arqueólogos, antropólogos e exploradores descobriram várias pedras esculpidas aqui no Grand Canyon. Essas pedras não se encaixam no ambiente natural, e seus padrões de escultura e gravuras são muito diferentes daqueles deixados por qualquer povo indígena americano conhecido. Isso levanta a questão: quem esculpiu essas pedras e por quê? Algumas das pedras descobertas no Grand Canyon apresentam imagens de animais extintos, como o mamute e o triceratops. Isso levanta a pergunta sobre como essas figuras foram esculpidas há milhares de anos. Algumas pedras também parecem mostrar seres humanos interagindo com esses animais pré-históricos, sugerindo que a pessoa que esculpiu a pedra possuía algum conhecimento sobre a vida naquela época. Além disso, algumas das pedras descobertas têm gravuras de símbolos desconhecidos. Os padrões e formas desses símbolos não se assemelham a nenhum sistema de escrita conhecido, tornando difícil decifrar o que eles representam. Muitas das pedras também contêm inscrições em uma linguagem desconhecida que ainda precisa ser decifrada. Algumas das pedras encontradas no Grand Canyon foram datadas de até 20 mil anos atrás, o que indica a presença de povos antigos na região há milhares de anos. Acredita-se que esses povos antigos fossem caçadores ou coletores que viviam em pequenos grupos e usavam ferramentas de pedra para se defender, caçar e sobreviver. O mistério das pedras perdidas no Grand Canyon
é fascinante e continua intrigando pesquisadores e exploradores até os dias de hoje. Ao longo dos anos, muitas teorias foram apresentadas, mas nenhuma explicação definitiva foi encontrada. Enquanto o mistério persistir, o Grand Canyon continuará sendo um lugar misterioso e intrigante para os amantes da história e da aventura. Algumas das pedras encontradas no Grand Canyon apresentam imagens de objetos que parecem tecnologicamente avançados para a época em que foram esculpidas. Por exemplo, algumas pedras mostram figuras de pessoas usando roupas e equipamentos que se assemelham com trajes espaciais modernos. Isso leva alguns a especular que essas pedras são evidências de visitas extraterrestres ao nosso planeta. No entanto, essas teorias não são amplamente aceitas pela comunidade científica, e muitos argumentam que essas figuras podem ser representações simbólicas ou imaginativas das pessoas da época. Outra teoria é que as pedras perdidas no Grand Canyon foram esculpidas por uma antiga civilização da América do Sul que teria viajado para a América do Norte em um período muito anterior ao que se acredita ter ocorrido. Essa teoria é apoiada por algumas evidências de semelhanças entre os padrões de escultura e gravura encontrados nas pedras do Grand Canyon e os de outras culturas mais antigas. No entanto, ainda não existem evidências concretas para apoiar essa teoria. Outro mistério e a lenda do monstro mogiano, criada no início do século XX, quando um grupo de mineradores de ouro alegou ter encontrado uma criatura estranha e assustadora no Grand Canyon. Segundo relatos, o monstro mogiano tinha cerca de 3 metros de altura, pele escamosa e garras afiadas como facas. Ele teria atacado os mineradores, matando vários deles, antes de desaparecer sem deixar nenhum rastro. Embora não haja evidências concretas da existência do monstro mogiano, a história ganhou vida própria e se tornou uma lenda popular entre os moradores da região e os turistas que visitam o Grand Canyon. Muitas pessoas acreditam que o monstro é uma criatura sobrenatural que habita as profundezas do canyon, enquanto outros argumentam que ele poderia ser uma espécie de dinossauro que conseguiu sobreviver até os dias atuais. Alguns caçadores de mistérios e entusiastas da criptozoologia já se aventuraram pelo Grand Canyon em busca de evidências do monstro, mas até o momento nenhum sinal da criatura foi encontrado. No entanto, a história continua fascinando as pessoas e inspirando lendas e teorias conspiratórias. Embora a história do monstro mogiano possa parecer improvável, ela destaca a rica história em mitologia e mistérios do Grand Canyon. O desfiladeiro é um lugar cheio de histórias, desde as lendas dos povos indígenas que o habitaram há milhares de anos, até os relatos de encontros com criaturas estranhas e inimagináveis. O monstro mogiano pode nunca ter existido, mas a lenda que cerca sua história permanecerá como exemplo de nossa fascinação por mistérios e criaturas desconhecidas. Deixe aqui nos comentários sua opinião sobre esses mistérios do Grand Canyon. E se você estiver visitando esse lugar, fique atento, porque nunca se sabe o que pode encontrar no meio das rochas e da natureza selvagem desse desfiladeiro. Obrigado por assistir ao nosso vídeo até o final.